Mas antes de entrarmos na aula em si, gostaria com vocês passar um pouquinho sobre as outras aulas, só uma ou duas frases sobre cada uma. A primeira aula foi sobre o discipulado, cujo título ele deu: O que te faz crer que pode apostar corridas contra cavalos? Nessa aula, nós estudamos e aprendemos que não é possível viver uma vida com o Senhor Jesus como sendo o nosso discipulador numa sociedade instantânea, no sentido de que nós não podemos adequar o discipulado a como o mundo vive. O discipulado é um processo lento, devagar, custoso, e não é possível aplicar como o mundo entende as coisas hoje, que é algo tudo mais instantâneo, mais rápido. E o discipulado ele dura nada mais, nada menos do que uma vida inteira. Obrigado. Na segunda aula, nós aprendemos sobre o arrependimento, cujo o autor dá o nome ao capítulo de Estou fadado a ver Meseque. Nesse capítulo, nós aprendemos que o arrependimento é o primeiro passo para o discipulado cristão, onde nós devemos deixar as mentiras que nos contam de lado e passar a escutar a voz do verdadeiro Mestre e seguir assim um caminho até a cidade celestial. A aula 3, dada na semana passada, foi sobre a providência. Deus o guarda de todo e qualquer mal. Nessa aula nós estudamos sobre o fato de que Deus ele provê todas as coisas para que durante a nossa peregrinação da terra até a cidade celestial, nós cheguemos lá em segurança. Nós aprendemos que é Jesus que nos mantém firmes no caminho. Não é por conta da nossa capacidade ou de qualquer coisa nesse sentido que nós seremos capazes de adentrarmos ao reino dos céus, mas por conta da obra perfeita de Cristo que nós poderemos chegar até a linha final, até a meta, como disse Paulo. E hoje é a aula do capítulo 4 do livro do Eugene Peterson, sobre a casa de Deus e sobre o culto. Eugene Peterson, nesse capítulo, começa falando sobre as aflições que é comum a todos os pastores. Quero ouvir todas as desculpas do porquê as pessoas não vão à igreja sem fazer careta. Esse, segundo ele, é o maior desafio de todo pastor. São desculpas sem qualquer fundamento lógico. E na maioria das vezes, argumentos simples são capazes de refutar as desculpas. Contudo, ele também notou que não adianta refutar os que não querem congregar e cultuar a Deus, pois ao fazê-lo, usavam ainda mais desculpas sem nexo. As desculpas foram tantas que o próprio Eugene desistiu de argumentar com esses e passou a ir a Deus em oração quando alguém lhe dava essas desculpas. Então, quais são as desculpas que damos dia após dia para não congregarmos? Será que estamos cansados demais para ir até a igreja, pois tivemos uma semana muito difícil? Ou será que terá um programa ou um jogo de futebol imperdível? Ou terá que ficar descansando em sua mais nova casa de praia em Maricá? Seja qual for a desculpa, a não ser por fatalidades e situações atípicas, as desculpas não são válidas. Como podemos dizer que servimos ao Deus vivo, sem, contudo, não estarmos dispostos a nos reunirmos como igreja visível e junto adorarmos e ouvirmos a sua palavra? Muitas pessoas decidem adorar a Deus e cultuá-lo em suas igrejas. O ato de cultuar é um ato realizado por todos os discípulos de Cristo. Não se pode ser discípulo de Cristo e não cultuá-lo e servi-lo. O Salmo 122 é o cântico de alguém que decide ir à igreja para cultuar ao Deus vivo. E o ato de cultuar a Deus é um fenômeno complexo, diverso e mundial, que é comum a todos os cristãos, como diz o autor. O primeiro versículo do Salmo já começa com a alegria do salmista em prestar o culto a Deus. Ele se alegra quando o chamam para ir até o templo em Jerusalém e prestar culto ao Senhor. O culto certamente é a coisa mais popular que nós cristãos fazemos. E cultuar a Deus não deve ser imposto, mas vir do coração de cada crente, de cada lugar. Cada pessoa que tem Deus por Senhor deve ter esse desejo, e o faz porque quer, e não porque é obrigado. O culto é uma expressão de gratidão ao Deus vivo por tudo que Ele é e fez por nós,
a começar a salvação que nos foi concedida sem qualquer mérito de nossa parte. Se pergunte, o que você fez para herdar a vida eterna? Absolutamente nada. O mínimo é que façamos como o leproso de Lucas 17, do versículo 11 ao versículo 19. Nessa narrativa, 10 leprosos foram até Cristo e os 10 foram curados. Contudo, somente um leproso voltou para agradecer. O leproso que volta até Cristo para agradecer era samaritano. E havia uma rixa enorme entre os samaritanos e os judeus, pois os judeus os consideravam impuros por serem filhos de uma mistura de hebreus com os povos ímpios cananitas, em sua maioria. Além dessa rixa, os samaritanos não aceitavam, e nem aceitam hoje em dia, porque eles ainda existem, qualquer livro fora do Pentateuco, como divinamente inspirado. Porém, o mais impressionante é que o fato deste voltar até Cristo, louvando e adorando a Deus, e ter agradecido a Cristo, serviu de comprovação de que este era um crente. E o fato de ter voltado para adorar e agradecer era esse sinal. Jesus não somente o cura, mas declara que este foi salvo, pois creu. Os outros 9 não. Eles não voltaram para agradecer. Eles não voltaram para louvar e dar glórias a Deus. Portanto, são provas de que eles só estavam atrás de Cristo para serem curados fisicamente. E é isso que acontece geralmente em muitas igrejas, mundo afora. As pessoas estão indo atrás simplesmente das bênçãos de Deus, mas não querem saber desse Deus realmente. São interesseiras. E quando recebem as bênçãos, logo desaparecem. Não voltam para agradecer ao Deus junto à família na fé. Não dá para sermos crentes de verdade e termos esse tipo de comportamento. Lembre-se do que Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26. Eu gostaria que vocês abrissem comigo. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. A multidão de discípulos, entre aspas, de Cristo, estava atrás somente do pão que lhes foi dado no episódio da multiplicação dos pães e peixes. Eles não estavam indo atrás de Cristo porque Cristo tinha e era a mensagem de salvação que tanto precisavam da parte do Pai. Eles queriam apenas satisfazer as suas necessidades terrenas e não satisfazer a real necessidade deles. No fim do diálogo, Jesus com a multidão, que vai do verso 60 ao 66, muitos abandonaram o discipulado com Jesus, pois as palavras do Senhor eram duras demais para suportarem. E Cristo, sendo Deus homem, já sabia quem cria neles e os que não. Sabia inclusive quem o iria trair. Jesus olha para o seu grupo de discípulos mais íntimos, do qual devemos lembrar que estava o traidor, e também lhe pergunta se não queriam ir embora também. Algo que Pedro responde e bate pronto, que eles não têm para onde ir, a não ser estar com o Senhor, pois só Ele tem as palavras de vida eterna. Devemos fazer como Pedro, e confessarmos que não temos para onde ir. Não queremos somente as bênçãos terrenas de Deus, mas queremos o próprio Deus. Queremos louvá-lo, bendizê-lo, prestar-lhe homenagens e culto por tudo o que ele tem feito por nós. Pedro nos diz que somente ele tem as palavras de vida eterna. E onde é que será que ouvimos essa palavra e nos alimentamos? É na igreja? É na comunhão dos santos. Onde Cristo está presente de forma especial? É junto ao seu povo durante a sua ceia. Vejam que não há como nos alimentarmos ao ouvirmos a sua palavra e ao participarmos da ceia do Senhor longe da comunhão na igreja. Existem sim expressões de culto particulares, como louvores, orações e estudo da palavra nos lares. Mas a expressão de culto expressa nas Escrituras que nos são ordenadas são majoritariamente expressões coletivas, onde todo o povo de Deus é reunido em um só local para louvá-lo, ouvir a sua palavra e participar da mesa do Senhor. Devemos então, à semelhança do salmista, estarmos entusiasmados quando nos chamam ou vamos para a igreja cultuar a Deus, pois Ele é merecedor e digno disso.
O ato de cultuar com alegria não é atípico e nem pode ser. Se estamos num estado de falta de alegria ou desprazer em cultuar ao Senhor por um bom tempo, é muito possível que tenha algo de errado com a nossa saúde espiritual. E recomendo procurarem um dos presbíteros da igreja para que se possa identificar o problema e esse ser tratado. O autor do livro se pergunta o porquê nunca encontramos uma vida cristã sem também encontrarmos o culto cristão. E ele nos responde que no próprio Salmo 122 nós temos a resposta em 3 itens, que são: o primeiro, o culto nos dá uma estrutura funcional para a vida. O segundo, o culto supre a nossa necessidade de estar em relacionamento com Deus. O terceiro, o culto centra a nossa atenção nas decisões de Deus. Vamos tratar agora do primeiro item. O verso 3 e 4 do Salmo, o salmista nos diz, abre aspas, Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Fecha aspas. Jerusalém, para um hebreu, era o lugar de adoração. E não é à toa que era o centro geográfico de Israel e a sede política de autoridade da nação. As grandes festas de culto, às quais toda a nação ia, pelo menos 3 vezes por ano, eram realizadas em Jerusalém também. Quando os hebreus iam a Jerusalém, eles se encontravam com as grandes realidades fundamentais de seu povo, que Deus os criou, que Deus os redimiu e que Deus os provê. Era ali em Jerusalém que o povo via, em forma de rituais e sombras, a pregação da verdade e do evangelho, por mais anacrônico que pareça ser, que nos confronta e nos mostra que Deus perdoa os pecados e que se pode e se deve viver sem culpa, além de termos um propósito para tudo o que fazemos, que é para glorificar a Deus que nos redime. Era em Jerusalém que todos os fragmentos da verdade de Deus eram reunidos, e por isso era o centro de culto para todo hebreu. Como bem pontua Eugene Peterson, a própria cidade é uma espécie de metáfora arquitetural para aquilo que o culto é. Todas as peças de alvenaria se ajustam compactamente, todas as pedras da construção se unem harmoniosamente, não havia pedras soltas, pedaços sobrando, nada de espaços desajeitados nas paredes ou torres. Era bem construída, compactamente, habilmente, em unidade consigo mesmo. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 2, no verso 4 e no verso 5, nos diz que Cristo é a pedra que vive, a pedra angular. E nós, a semelhança de Cristo, somos pedras vivas que são usadas para edificar a casa espiritual onde Deus habita. Ele também pontua sobre o que chamamos na teologia de sacerdócio universal de todos os santos, no verso 9 do capítulo 2. Essa ideia do sacerdócio de todos os santos, que fala a respeito do serviço de todos os crentes na igreja, bem como do prestar culto a Deus, foi abandonada por alguns na história da igreja. E ficou ainda mais distante no período medieval pela Igreja de Roma. Em um artigo do Andrew Jumper, diz: na Idade Média, desenvolveu-se plenamente a ideia do sacerdócio, o clero, como uma classe distinta dos leigos, dotada de dignidade e direitos especiais. Essa ideia resultou do entendimento da Eucaristia como um sacrifício, a repetição do sacrifício de Cristo, o que exigia a figura do sacerdote. Além disso, a noção de que os 7 sacramentos são canais quase que exclusivos da graça de Deus e só podem ser ministrados através do sacerdócio, deu aos sacerdotes a hierarquia um enorme poder sobre a vida dos fiéis. Os leigos tornaram-se totalmente dependentes da ministração dos sacerdotes para receberem os benefícios da graça de Deus. Lutero, contudo, em sua peregrinação, percebe que a Igreja de Roma estava errada no que diz respeito à salvação. E a partir de 31 de outubro de 1517, Lutero passou a elaborar as implicações mais amplas dessa nova percepção. Ele o fez principalmente através de uma obra que ele escreveu em 1520, chamada de A Liberdade do Cristão,
onde argumenta que a alma do crente, por seu compromisso de confiar em Cristo, livra-se de todo o pecado, do temor da morte e do inferno, e se reveste com a justiça eterna, a vida e a salvação de Cristo, o seu esposo. É isso que concede plena liberdade ao cristão. Diz Lutero: de posse da primogenitura e de todas as suas honras e dignidade, Cristo divide-a com todos os cristãos para que, por meio da fé, todos possam ser também reis e sacerdotes com Cristo. Tal como diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro 2, verso 9. Somos sacerdotes, isto é, muito mais do que reis, porque o sacerdócio nos torna dignos de aparecer diante de Deus e rogar pelos outros. Mais adiante ele pondera: tu perguntas que diferença haveria entre os sacerdotes e os leigos na cristandade, que são todos sacerdotes? A resposta é: as palavras sacerdote, cura, religioso e outras semelhantes foram injustamente retiradas do meio do povo comum, passando a ser usadas por um pequeno número de pessoas denominadas a glória de clero. A Escritura Sagrada distingue apenas entre os doutos e os consagrados, chamando-os de ministros, servos e administradores, que devem pregar aos outros a Cristo, a fé e a liberdade cristã. Já que, embora sejamos todos igualmente sacerdotes, nem todos podem servir, administrar e pregar, como disse Paulo em 1 Coríntios 4, verso 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Isso está escrito no livro de Lutero, A Liberdade do Cristão, capítulo 17. Então ele conclui: os leigos têm a mesma dignidade que os ministros. Todas as profissões e atividades são igualmente valiosas aos olhos de Deus. Os ministros diferenciam-se dos leigos simplesmente nisso. Foram escolhidos para realizar certos deveres definidos, para que haja ordem na casa de Deus. Foi esse princípio do sacerdócio de todos os crentes que libertou os homens do temor e dependência do clero. É o grande princípio religioso que jaz na base de todo o movimento da reforma. Não somente Lutero, mas todos os demais reformadores o afirmaram, em especial João Calvino. Nós, como sacerdotes de Deus, devemos usar esse novo status que temos para servir e cultuá-lo. Não temos mais a necessidade de um intermediador humano para prestarmos culto ao Senhor ou até mesmo nos achegarmos até Ele. Por meio de Cristo, como o apóstolo fala no versículo 9, podemos fazer isso. O que temos feito com essa liberdade em Cristo Jesus? Será que temos deixado o nosso dever para com o Senhor por simples preguiça ou qualquer outro compromisso que achamos mais importante do que prestarmos culto àquele que merece o seu culto? Voltando em como o culto nos dá uma estrutura funcional para a vida, o autor do livro conta uma história onde, em uma das suas visitas pastorais, a pessoa que foi visitada estava bordando um tecido preso a um bastidor oval. A própria pessoa identifica o seu problema enquanto bordava, que é a falta de um bastidor para lhe dar estrutura. Um bastidor é uma espécie de moldura usada para poder bordar. Só conseguimos essa moldura ou esse bastidor para vivermos e organizarmos a nossa vida, sentimentos, pensamentos e atividades se formos ao culto. Pois, como bem nos lembra o autor, o templo em Jerusalém era um lugar construído firmemente, para onde as tribos sobem e recebiam orientação para o que deveriam fazer em cada aspecto de suas vidas. É no culto ao Senhor que obtemos a definição operacional para a vida, o modo como Deus nos criou e os modos como Ele nos dirige. Somente dessa maneira sabemos, de fato, onde estamos. Uma outra razão para cultuarmos é que no culto a Deus, que somos supridos em nossa necessidade de relacionamento com Deus Criador. É no culto que recebemos a ordem, como está disposto no Salmo 122, verso 4, de dar graças ao nome de Deus como convém a Israel. Apesar de não sermos Israel étnico, somos Israel espiritual. E o mesmo mandamento que foi dado a eles, também foi dado a nós. As Escrituras do Antigo Testamento também são inspiradas e têm mandamentos para nós. E o próprio apóstolo Paulo
nos exorta a fazer isso na Epístola aos Efésios, capítulo 5, do verso 18 ao 20. É que eu convido vocês, mais uma vez, a abrirem comigo a Bíblia. Efésios 5, 18 a 20. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo o que o nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando pecamos contra Deus e contra o próximo, por meio do Evangelho, lembramos daquilo que Ele fez por nós e que não nos abandonará por conta dos nossos pecados. Nós, de forma automática e natural, muitas das vezes, desejamos agradecer ao Deus que nos resgatou por conta disso. E uma das expressões de gratidão se encontra no nosso louvor a Deus, que não é meramente cantar músicas, mas, além de cantar músicas que enfatizam os atributos de Deus e suas obras, também podemos e devemos contribuir com os nossos serviços, recursos, para o mantimento e manutenção da estrutura da igreja. Algumas das vezes, esse sentimento de gratidão não nos guia a expressarmos louvores a Deus, mas a Escritura não nos manda fazer quando sentimos vontade. Os sentimentos são voláteis e, portanto, não podemos nos basear neles para fazer ou deixar de fazer algo. As afeições fazem parte, sim, do nosso relacionamento com Deus, mas não são essenciais. Faça mesmo sem sentir, pois o Senhor merece. O culto, como pontua o autor, é um ato que desenvolve os nossos sentimentos para com Deus, e não um sentimento para com Deus que é expresso no ato de culto. Quando obedecemos a Deus em culto, nossa necessidade essencial, profunda, de estar no relacionamento com Deus é suprida. O verso 5 do Salmo, estudado hoje, nos diz para nos concentrarmos nas decisões de Deus e o culto deve ser centrado nessas decisões. O verso 5 diz: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. A palavra bíblica juízo significa, abre aspas, a palavra decisiva pela qual Deus endireita as coisas e as põe certas, fecha aspas. Os tronos de juízo são os lugares em que a palavra é anunciada. O juízo, segundo o autor, não é só uma palavra sobre coisas, descrevendo-as. É uma palavra que faz as coisas, pondo-as em movimento o amor, aplicando a misericórdia, anulando o mal e ordenando a bondade. Essa palavra está em todo o culto cristão. Quando as escrituras sagradas são abertas e explicadas. Toda vez que cultuamos, nossa mente é informada, nossa memória é revigorada com os juízos de Deus. Ficamos familiarizados com o que Deus diz, o que Ele decidiu e os modos como Ele está elaborando a nossa salvação. Eugene Peterson pontua muito bem quando diz que não há lugar em que essas coisas possam ser feitas tão bem como no culto. Se ficamos em casa, a sós, e lermos nossa Bíblia, vamos perder muito, porque a nossa leitura será inconscientemente condicionada pela nossa cultura, limitada por nossa ignorância ou distorcida por preconceitos não notados. No culto, somos parte da grande congregação, em que todos os escritores da Bíblia se dirigem a nós, em que os compositores dos hinos usam a música para expressar verdades que nos tocam, não só na mente, mas também no coração, em que o pregador que acaba de viver 6 dias de dúvida, dor, fé e bênção, como os adoradores, fala a verdade da Escritura na linguagem da experiência atual da congregação toda. Queremos ouvir o que Deus diz e o que Ele diz a nós. O culto é o lugar onde a nossa atenção está centrada nessas palavras pessoais e decisivas de Deus. O culto, mesmo para aqueles que são mais constantes e fiéis, ocupa só uma pequena porcentagem da vida da pessoa. 1 ou 2 horas, mais ou menos por semana. Mas será que essas poucas horas fazem diferença em nossas semanas? Os versos finais do Salmo 122 nos chamam a atenção e eu gostaria de ler também com vocês esses versos finais. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz dentro de suas muralhas e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você.
Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. A primeira palavra, como pontua o autor, mais importante desses versos, é uma palavra que não é usada somente para o culto formal, que é a palavra que foi traduzida como oração, mas é usada também para o dia a dia, que é a palavra hebraica para pedir. Nós, apesar de devemos orar no culto, não é somente no culto que devemos fazê-lo. Apesar de no ato de orarmos tem um elemento de pedir certas coisas, e de fato pedimos coisas a Deus no culto, não podemos deixar de pedir a Deus seja o que for durante a nossa semana. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala sobre o pão de cada dia. Será que não temos necessidade de pão também depois do culto de domingo? Apesar de recebermos alimento espiritual no culto, este não nos satisfaz. Pelo contrário, nos dá ainda mais fome de Deus. Portanto, devemos buscar a Deus também durante a semana. E a oração do qual o salmista nos chama a fazer durante a semana é a oração de desejo de paz e segurança. Não mais vivemos de modo imprevidente, lutando avidamente na competição insana para fazer de uma magra existência o melhor que podemos. Nossas necessidades básicas, de repente, tornam-se merecedoras da dignidade de criaturas feitas à imagem de Deus, paz e segurança. As palavras Shalom e Shalvá têm um jogo de sons com Jerusalém. Perdão meu hebraico, que não sei falar muito bem. Yerushalim, o lugar de culto, de adoração. E como diz Eugene Peterson, Shalom, ou paz, é uma das palavras mais ricas da Bíblia. É tão impossível defini-la pelo seu sentido no dicionário, quanto definir uma pessoa pelo seu número de RG. Reúne todos os aspectos de completude que resultam do fato de a vontade de Deus estar sendo completada em nós. É a operação de Deus que, quando completa, libera correntes de água viva em nós e pulsa com a vida eterna. Toda vez que Jesus curou, perdoou ou chamou alguém, temos uma demonstração de Shalom. E Shalvá, prosperidade. Nada tem a ver com apólice de seguro, ou grandes contas bancárias ou estoques de armas. O sentido da raiz é lazer, a postura descontraída de alguém que sabe que tudo está bem, porque Deus está acima de nós, conosco e a favor de nós, em Cristo Jesus. E a segurança de estar em casa numa história que tem no centro uma cruz. É a descontração de uma pessoa que sabe que cada momento da nossa existência está à disposição de Deus, sobre a misericórdia de Deus. O culto dá início a uma participação diária, prolongada em paz e prosperidade, de modo que compartilhamos em nossa rotina de cada dia o que Deus iniciou e continua em Cristo Jesus. O autor do livro, então, traz uma reflexão muito interessante, que eu gostei bastante. Vivemos numa era pragmática e hesitamos em fazer qualquer coisa que, se sua utilidade prática não pode ser demonstrada. É inevitável que perguntemos com respeito ao culto: será que vale a pena? Justifica-se o tempo, a energia e os custos despendidos para reunir os cristãos em culto? Veja bem, o ceifeiro, num dia de verão, com tanto para cortar, antes que o sol se ponha, ele faz uma pausa no seu trabalho. Ele é um preguiçoso? Ele apanha a sua pedra e começa a passá-la para cima e para baixo na sua foice. Será isso sem sentido? Ele está desperdiçando momentos e minutos preciosos? Quanto mais ele poderia ter cortado enquanto ficou afiando a sua foice, muitos poderiam dizer. Mas ele está afiando seu instrumento e fará muito mais quando novamente der a sua força àqueles movimentos longos que deitam o feno em filas diante dele. Sem uma foice afiada, o trabalho do ceifeiro seria bem mais complicado, não acha? Perguntas?